Olá, olá, meu querido concurseiro! Vamos começar a nossa aula então. Vamos rápido para a gente não perder tempo. Vamos começar a falar então hoje sobre administração científica, né? O que é administração? A gente vai começar a falar sobre as teorias da administração, né? E as teorias da administração, essa aula é interessante que a Banca FEPESE ela pode cobrar tantos conceitos principais, né? Ela pode estar cobrando os conceitos principais. Que quais são os conceitos principais? É a identificação da teoria de uma situação prática. A sequência que você deve memorizar é o seguinte: as teorias são científica, clássica, relações humanas, burocrática, estruturalista, neoclássica, comportamental, sistemática e contingencial. E eu fiz uma fórmula para te ajudar, que é 4C bem. Para te decorar bem, tu lembra assim, 4C bem. Por quê? 4C, científica, clássica, comportamental e contingencial. São os 4C. RS, lembra do Rio Grande do Sul? Relações humanas e sistemática. E bem, explosão, é a burocrática, estruturalista e a neoclássica. Então, 4C bem, dá para resumir todas as teorias da administração. Agora vamos lá. Vamos começar a falar sobre a administração científica de Frederick Taylor. E isso eu quero que você guarde bem. Taylor, ele estava preocupado principalmente com o quê, Júnior? Com a eficiência do trabalho operacional. Então a pergunta central era o seguinte: como fazer o trabalho? Como fazer o trabalhador produzir mais e melhor? Então vamos fazer a pergunta: como fazer o trabalhador produzir mais e melhor? Então as principais características do estudo de Taylor foram os seguintes: o estudo dos tempos e movimentos, a divisão e especialização do trabalho, a padronização, a seleção científica do trabalhador, né? Treinamento, incentivos salariais e busca pela eficiência. Exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Uma organização observa detalhadamente como um servidor ele executa determinada tarefa e elimina movimentos desnecessários para reduzir o tempo de execução. Então vamos pensar assim, ó, Taylor, ele é da administração científica. Palavra-chave, tarefa. Vamos para o ponto 2. Teoria clássica agora de Henry Fayol. Enquanto o Taylor ele estudava muito, focado, pessoal, na execução das tarefas, tá? O Fayol, ele voltou a sua atenção para a administração da organização. O Fayol, ele formulou princípios administrativos, estudou as funções do administrador. Quais são as funções? As funções administrativas. Então, assim, ó, tradicionalmente, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Na abordagem moderna, frequentemente aparece assim: planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, nós já fizemos aí para você decorar o PODC. PODC. Então, a dica é PODC. O que é PODC? P de planejar, O de organizar, D de dirigir e C de controlar. Tá? Então, vamos decorar aí a abordagem moderna. Vamos para o ponto 3. Os 14 princípios de Fayol. Então, Fayol tem 14 princípios. Não necessariamente você precisa decorar todos, literalmente, mas deve reconhecer os principais, tá? O ponto, primeiro, divisão do trabalho. Especialização aumenta a eficiência. 2, autoridade e responsabilidade. Quem possui autoridade deve responder pelas atribuições. 3, disciplina, respeito às regras e acordo. 4, unidade de comando. Cada subordinado deve receber ordem e um único superior. 5, unidade de direção.
As atividades com o mesmo objetivo devem seguir um único plano e uma única direção. Preste atenção, pessoal, não confunda unidade de comando, que é uma chefia, com unidade de direção, que é um plano da direção. Sexto princípio, subordinação do interesse individual ao geral. O interesse da organização deve prevalecer sobre interesses individuais. Sétimo, remuneração. Deve ser adequada e justa. 8. Centralização. Fayol reconhece a centralização como questão de grau. 9. Cadeia escalar. É uma linha hierárquica de autoridade. 10. Ordem. Cada pessoa, presta atenção, olha o que é a ordem. Cada pessoa e recurso deve estar adequadamente colocado. 11. Equidade. Tratamento justo aos trabalhadores. 12. Estabilidade do pessoal. A rotatividade excessiva prejudica a organização. 13. Iniciativa. Os empregados devem ter possibilidade de iniciativa. 14. Espírito de equipe. Valorização da união e cooperação. 4. A teoria das relações humanas. Vamos para a teoria das relações humanas. Aqui acontece uma mudança importante. A administração científica enfatiza a tarefa. As relações humanas, elas passam a enfatizar pessoas. Então, um dos principais nomes dessa teoria é o Elton Mayo, associado aos estudos de Hawthorne. Principais ideias dessa teoria: relações sociais, grupos informais, liderança, motivação, comunicação, satisfação e fatores psicológicos e sociais. Exemplo: um gestor percebe que a produtividade não depende apenas de salário e condições físicas, mas também da integração dos servidores e do relacionamento entre os membros da equipe. Relações humanas, palavra-chave, pessoas. Quinta, teoria burocrática de Max Weber, muito importante, tá? Aqui temos Max Weber. A burocracia de Weber não deve ser confundida automaticamente com a ideia popular de papelada ou ineficiência. É um modelo racional legal de organização. Características: regras e normas, hierarquia, divisão do trabalho, competência técnica, impessoalidade, formalização, profissionalização e autoridade racional e legal. Júnior, o que mais que tem? Temos também a impessoalidade. As decisões devem ser tomadas com base em regras e critérios objetivos e não em amizade, favoritivismo ou preferência pessoal. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Um servidor é promovido, tá? Vamos pegar aí, um servidor é promovido conforme critérios objetivos previstos nas normas, independentemente de amizade com o superior, tá? Então essa é a teoria da burocracia weberiana, como eles chamam, tá? Sexta, meus amigos. Sexta, eu sei que está cansativo, mas nós já vamos finalizar já. Aguarda mais um pouquinho para te sair daí gabaritando a prova. Sexta é a teoria estruturalista. Estruturalista. É a teoria estruturalista. A teoria estruturalista, ela procura integrar aspectos da estrutura formal, da estrutura informal, da organização, das pessoas e do ambiente. Ela amplia a análise organizacional. Palavra-chave: estrutura, mais pessoas, mais ambiente. Também considera os conflitos e as relações entre diferentes grupos dentro da organização. Sétimo, olha lá, tá acabando. Teoria neoclássica. A abordagem neoclássica retoma e reformula diversos conceitos clássicos. Dá grande importância à prática administrativa, objetivos, resultados, eficiência, eficácia, funções administrativas. Um conceito muito associado à administração por objetivos, APO, associada principalmente a Peter Drucker.
8º ponto, teoria comportamental. Tá acabando, tá cansativo, mas já estamos acabando, falta mais uma. Teoria comportamental e mais uma. A comportamental, aqui o foco fica ainda mais aprofundado no comportamento das pessoas e nas organizações. Ela estuda a motivação, a liderança, a tomada de decisão, o comportamento individual e o comportamento grupal. Júnior, me dá os nomes importantes, pois não, já estão aqui. Vamos aqui ter o Abraham Maslow. O Maslow é hierarquia das necessidades. Temos também o Douglas MacGregor, teoria X e Y. Temos o Herbert Simon, processos decisórios e racionalista limitado. 9ª e última, ufa, que está cansativo, a 9ª e última teoria, teoria dos sistemas. A organização passa a ser vista como um sistema aberto. Ela recebe entradas, que são recursos, informações e pessoas, processamento, vai processar, e depois saídas, que são os produtos, serviços e resultados. Feedback, informações retornam ao sistema. Exemplo, uma secretaria recebe recursos, mais servidores, mais informações. Ela vai executar os seus processos e a entrega. A entrega vai ser os serviços públicos à sociedade. Ela recebe avaliações e informações, aperfeiçoa suas atividades, teoria da sistemática. E a 10ª teoria, eu pensei que era a última, tem mais uma, Júnior, a 10ª, eu acho que nós falamos uma mais ali, é a teoria contingencial, muito importante. A ideia central, não existe uma única forma ideal de administrar. A estrutura e as práticas adequadas dependem da situação. Elas podem influenciar o quê? O ambiente, a tecnologia, o tamanho da organização, a estratégia, pessoas e contextos. Então vamos lá. O que ela pode influenciar? O ambiente, tecnologia, tamanho da organização, estratégia, pessoas e contexto. Me dá um exemplo aí, Júnior. Pois não. Uma estrutura que funciona perfeitamente em uma pequena organização, ela pode ser inadequada para uma grande secretaria pública. Contingencial, grave. A palavra-chave depende. Agora, para a tua prova, mapa mental para a prova. Vou te dar um mapa mental. Lá no topo está a teorias da administração. Aí nós temos Taylor. Taylor lembra de T de Taylor, T de tarefas e eficiência. Fayol. Lembra do F do A do Fayol, administração e estrutura. Relações humanas, pessoas e grupos. Weber. Max Weber, que é da burocracia, regras e impessoalidade. Teoria estruturalista, lembra de estrutura, pessoas e ambiente. Neoclássica, lembra de objetivos e resultados. Comportamental, motivação, liderança e decisão. Sistemática, organização, sistema aberto. Contingencial, depende da situação. Para não confundir na prova. Teoria, principal foco. Qual a teoria e qual o principal foco? A teoria científica é a tarefa e eficiência. A clássica é a administração e estrutura. Relações humanas, pessoas e relações sociais. Burocrática, regras, hierarquia e impessoalidade. Estruturalista, estrutura mais pessoas. Neoclássica, objetivos e resultados. Comportamental, comportamento e motivação. Sistemática, organização como sistema. E contingencial, situação e ambiente. A sequência que eu quero que você grave. Taylor, tarefa. Fayol, administração. Maio, pessoas. Weber, regras. Maslow, necessidade. MacGregor, X/Y. Simon, decisão. Sistemática, sistema. Contingencial, depende. É isso aí, meu querido. Até a próxima. Obrigado.